Alô, você ótimo, bom dia! Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estamos aqui, ó. Na 98 FM. Tô ligada! Tá ligado? Então tô ligado. Vamos nessa, né? Que é bom a beça, sempre no oferecimento de PAF Família, Junão Consultorias, Contabilidade José Geraldo, Banco Cresceia, Sol, Toninho Construtor, VMAX, Atmosfera Climatizadores, AXA Design e Movimento Ecológico São Francisco de Assis. Estamos chegando para mais um programa Pauta Livre. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho. Meu Deus do céu, como o tempo tá passando rápido. Olha, eu vou tomar uma aguinha aqui para você que tá aí ouvindo a gente. Porque esse meu patrocinador, rapaz, ele me cobra muito. Aqui, ó, tá vendo aqui, Pauta Livre, tá vendo aqui? Olha que copo bonito, esse copo aqui, eu não tomo água não, eu tomo uma cachaça nesse copo aqui, ó. Armaria, ó, aqui é a água, viu? Agora é a água, ó. Molhando a garganta, que foi muito usado nesse final de semana, né? Mas é água aqui, a nudeira de uísque, viu? Que até parece que não trabalha. Meu amigo Junão, da Junão Consultorias, nós estamos por aqui hoje. E um assunto muito legal que a gente vai abordar. Deixa eu já registrar algumas participações aqui. Brigadão a toda essa galera que está aí ouvindo o nosso programa. Meu muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Sindicatos e técnicas de negociação. Meu amigo Junão, a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu só, Júnior, pedir a você aqui. Eu quero mandar um grande abraço. Ontem eu não dei tempo de falar aqui, a Secretaria Municipal de Educação, pelo belo desfile, secretária Jaqueline e toda a sua equipe, foi maravilhoso, desfile maravilhoso, falando do nosso Rio São Francisco, né? E a gente fica muito feliz da gente ver o Rio São Francisco sendo abordado junto com Benjamin Guimarães. Foi muito legal e é bom a gente falar isso todos os dias, é muito importante a gente falar isso todos os dias, viu, sobre o Rio São Francisco. E falar nisso, essa semana, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu vou receber aqui o ambientalista Mark Donald, a gente vai falar muito sobre isso. O Mark faz um trabalho muito legal, que faz a descida, né, de Três Marias para cá, assim, enfim, essa é uma semana de muita comemoração, não só pelo Benjamin Guimarães, também pelo Rio São Francisco. Bom, deixa eu dar o primeiro bom dia aqui, meu amigo, meu irmão, Junão da Junão Consultoria, engenheiro Júnior, tá aqui o cara diferenciado, como diz Hélio da Guarda, é o cara diferenciado. Aí, meu amigo Carlos Antônio Moreira, grande Moura, você tem só um defeito, Moura, você é cruzeirense, mas o resto, você é um cara bom, Moreirinho, um abraço para você. Ó o Junão aí, meu amigo Moreira, falar de sindicato, ó, uma coisa que você domina, viu, Moreirinha? Bom dia, Júnior. Bom dia, Rogério, bom dia a todos os ouvintes da 98, é um prazer sempre, Rogério, estar aqui, podendo bater esse papo. Como eu falei, eu não preparo muita coisa, não. Eu tenho um tema, né, e a gente vai discorrer, dividir experiências aqui com os ouvintes. Um abraço, Elinho, um abraço ao Moreira aí, tá? Muito legal. Ô, Júnior, antes da gente ir pro nosso... Você agora é o desbravador do São Francisco. Esse menino agora é um desbravador do São Francisco. Outro dia saiu com um moleque lá dos 30 quilos, né? Mas o moleque tinha, na realidade, 1,5 kg de picanha. Esse menino é um menino bom. E você está vivendo o Rio São Francisco, né? Você já vivia muito o Rio São Francisco, agora está tendo essas experiências de final de semana aí para lá, aquele negócio todo. Você está falando uma coisa importante que eu falei aqui no programa, e eu gostaria muito, eu acho que é da Secretaria de Dema, fizeram um trabalho muito legal lá antes do Carnaval, só que deixou muito material lá, e o Júnior acabou, né, me falando que esse material continua lá. Você tem vivido muito o São Francisco, né, Júnior? Mais do que você vivia antigamente, né? Frequência, né, Rogério? Agora eu tenho frequência, né? Antes sempre que eu vinha a Pirapora, o meu maior motivador sempre foi o São Francisco. Eu passei muito tempo da minha infância ali dentro, eu conheço cada jeito que a água corre ali, cada época, né? Às vezes está mais para um lado, às vezes está um pouco mais para o outro. Mas é sempre uma surpresa gostosa. A gente estava esses dias acostumado a ficar num lugar, chegando tinha outra pessoa, acabamos de procurar um outro lugar e fui surpreendido com uma beleza diferenciada. Mas o trajeto para a gente chegar lá estava muito ruim, porque jogaram o material, limparam. Foi terra mesmo, né? É terra, e aí a gente que atravessa, né? Você tem a parte das duchas e mais à frente você tem outra queda d'água. Uhum. E a gente atravessa naquela beirada. E a espessura da lama estava enorme, então fica muito ruim, risco da gente escorregar, furar o pé. Então, assim, precisa de valorizar aquele caminho ali que levam as corredeiras ali num lugar seguro,
Não, a gente não vai para lugar que tem risco de afogamento de jeito nenhum, mas é tanto lugar bonito que tem, precisava de limpar, sabe? Precisava de valorizar. Quem conhece Alto Paraíso de Goiás, o Vale da Lua, sabe o que é a beleza de ver formações de pedras iguais a gente tem e com água correndo, né? E nos surpreendendo, porque cada hora você acha um lugar para você tomar uma ducha, sabe? E você ali fica naquele momento ali de contemplar a natureza. E aquele som maravilhoso da água, que acalma tanto a gente, né? Mesmo. Então, assim, eu sou fã, chego lá, monto as pedrinhas, né? Quem acompanha as minhas postagens, meus status, fala, né? E eu vejo que as pessoas ficam surpresas. Você arrumou uma churrasqueira natural, ué? Que diabo é que sempre eu monto procuro fazer uma churrasqueira lá e ter esse contato mesmo com o simples, né, Rogério? Muitas pessoas aí hoje estudam o estoicismo, né, falando de simplicidade, que a parte boa da vida é a parte simples, mas eu vejo poucas pessoas realmente colocando isso em prática, né? E você tá ali em contato com a água, com os sons da natureza, né, com aquele ambiente, o ar, o sol. Nossa, eu sou apaixonado. A gente fica lá assim 5, 6 horas direto, não vê o tempo passando e sai todo domingo. A gente tem domingo, né? Com vontade de chegar o próximo domingo para a gente aproveitar de novo. Muito legal, né? E viva o Rio São Francisco, vivo, né, cara? E assim, a gente pede muito, vou até depois solicitar pessoalmente ao amigo secretário Demo que se faça, né, junto com o pessoal do SAAI lá, faça uma limpeza, né? Porque como eu sempre falei outro dia com meu amigo Hélio da Guarda, né? A gente tem muitas vezes, aquela coisa de só limpar na época de festa. Não, pelo contrário, a gente tem que limpar o ano inteiro, deixar ele bem bonito, bem legal. E é isso que importa, né, gente? A gente tem que fazer isso o ano inteiro, né? Isso, Rogério. E tem que fazer essa limpeza no ano inteiro nas unidades comemorativas, né, gente? E o mais importante é levar as pessoas que vão limpar e orientar o que o banhista quer, aonde que ele usufrui dos espaços. Porque se você levar uma pessoa que não entende nada, que nunca entrou ali no rio, não sabe os pontos que são importantes para os banhistas, ele não vai fazer um trabalho que nem ele tem condição. Sim. Então dá informação, pede alguém que oriente. Se quiser pode me chamar, vou lá com o maior prazer, que ó, esse aqui é o espaço que a gente passa, a gente fica aqui nesse ponto aqui. Inclusive de vez em quando a gente põe uma mesinha ali em frente às duchas mesmo, em frente à ducha, né? A parte principal ali das duchas, e fica sentado ali. Né? Só a água clarear um pouquinho para a gente ter mais condição e chegar mais para o fim da tarde, porque parece que pega um reflexo de Três Marias, então a ducha tem um volume legal para ficar. E fica muito legal. E eu gostaria muito que as pessoas fizessem como o Júnior também faz, consciência, né? Ele vai, leva assim o que tem que levar, mas ele traz de volta tudo aquilo, né? Que ele usufruiu, né? Do Rio São Francisco. Então assim, você tem consciência também na hora que você for utilizar o Rio São Francisco. Você levar, você traz de volta, não deixa lá no Rio, tá bom? Júnior, vamos então pro nosso tema de hoje, né? Sei que a gente está falando sobre sindicato e técnicas de negociação. O que você pensou dentro desse assunto, amigo? Então, Rogério, bom, eu sou empresário, né? Mas já fui empresário da construção civil em Belo Horizonte e eu acompanhei muito dinâmicas de sindicatos, né? Historicamente, a gente acompanha a história de sindicato desde a Revolução Industrial, onde o sindicato teve um peso forte. E na luta de classes, né, ele conseguiu aí alcançar direitos dos trabalhadores, né? E esse sindicato em Belo Horizonte me chamava muita atenção que o funcionário que já tinha mais de um ano de casa, ele precisava de ser feito uma demissão, por exemplo, homologada, ou era no juiz ou era no sindicato. Olha que peso, que importância que o sindicato tem de garantir o direito dos trabalhadores. Não vou entrar no mérito aqui de excesso disso, excesso daquilo, enfim, né? Tem uma questão aí ideológica, né? Que às vezes... E a gente vai falar um pouco em linhas gerais, né? É o pensamento que eu tive, né? E eu vejo, tem hora que me assusta, porque se é um espaço que conseguiu ter a importância que tem, e às vezes você vê com técnicas de negociação ou dinâmicas de negociação muito frágeis, muito, sabe, simplificadas.
para não dizer subservientes, sabe? Então, assim, eu acompanhei de perto, né, por ser engenheiro de segurança do trabalho, a realidade de muitos servidores. Aí tem um sindicato aqui forte, né? Acredito que deve ter mais de um, né? Tem. São vários. Mas falando do mais preciso, porque Pirapora, Rogério, ele é uma cidade que parece uma cidade administrativa. Eu quando vejo assim, tudo parece que está ligado ao poder público, é um negócio assim impressionante, né? A gente sabe o volume de servidores, o volume de pessoas que vivem, que as suas rendas, suas receitas vêm do poder público. Isso é um peso muito grande, então existe realmente uma necessidade de você ter boas práticas, né? E eu vou comentar um pouco mais à frente de uma das técnicas que eu acho mais interessante, que depois as pessoas podem querer estudar, que chama teoria dos jogos, né? Onde que você busca equilíbrios entre essas duas relações, né? Equilíbrios saudáveis, que são assim, que a gente fala assim, que quando você vê o resultado, eles acabam sendo cooperativos, ou seja, dá um bom resultado para os dois lados. O que a gente não quer é que a balança pese, né? Ela tem que deixar a balança livre. Sim. Não pode chegar lá e puxar um dos pratos da balança, né, na força. Você falou uma coisa muito importante, Júnior. Primeiro, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Tiago Rodrigues. Bom dia, Rogério, você e o Junão. Hoje é o dia do Rio São Francisco, dia 3 de junho. O São Francisco é a nossa morada. Parabéns aí, valeu, parabéns pelo programa. Um abraço para você e para o Júnior. Obrigado, Tiago. Lembrando para a gente que hoje é o dia do Rio São Francisco. Eu falei aqui com o Júnior e nem tinha me atentado para isso, viu, Tiago? O Júnior, antes a gente tinha ali um grande ABC de São Paulo, que era o berço, né, do sindicato forte, a gente falando de questão metalúrgica. E aí a gente foi também percebendo no andar da carruagem, Júnior, que o sindicato foi perdendo força. Porque muitas vezes eu falo assim, olha, o Júnior vai negociar com o presidente do sindicato, vai negociar a categoria e tal. Aí os caras falam assim, olha, se apertar demais nós vamos começar a demitir, né? Vou começar a mandar embora. E essa força do sindicato, a gente vê que o sindicato, claro que tem uma evolução, mas o sindicato hoje não é, até na hora da negociação, não é como antes não, amigo. Nós queremos um reajuste de 10%, ponto. Hoje aí 10 cai para 9, cai para 8, cai para 7, cai para 6 e tem hora que nem tem. Tudo que depois que consolida acaba entrando num estado assim de meio que uma inércia, de não tem mais o que se fazer. As pessoas acabam usando um status quo, uma coisa que já está pré-definida, uns levam para um outro lado, aí fica aquela briga, ou é greve ou é demissão, ou é greve ou é demissão, né? Então assim, o que tem que ter, sabe, são boas negociações, e por isso nós estamos falando de técnicas de negociação, que realmente façam uma leitura real da condição, do que realmente é necessário para o trabalhador, para o servidor. Nós falamos aqui em Pirapora, eu falo assim, infelizmente a gente acaba vendo muito para o servidor, porque é muita gente, né? Sim. Eu sou muito procurado, sabe, Rogério, para emitir minha opinião sobre o que é de direito das pessoas. Eu não sou advogado, mas eu tenho um conhecimento jurídico muito bom, né, mas muito bom mesmo, e as pessoas acabam me tendo como referência, e acaba que quando a pessoa precisa, ela fala, deixa eu te perguntar, Júnior, o que você acha disso? Como é que deveria funcionar isso? E você vê muita fragilidade, e eu vou te falar que eu vi absurdos, por exemplo, se você é advogado, por exemplo, de uma empresa, se você sair daquela empresa e vai trabalhar imediatamente no concorrente, cara, isso é antiético. Se você sair, você estava defendendo o empregador e vai trabalhar e defender o empregado imediatamente, sabe, existem regras, sabe, e parentesco, grau de envolvimento. Então, assim, eu vi situações e vejo situações até hoje aqui que para mim, sabe, eu falo, não, eu tô vivendo em outro mundo, porque... Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu sou lá vice-presidente do Conselho do Fundeb. Para ser presidente, que hoje é a professora Leidila, né, pessoa, nossa, competentíssima. Pensa numa pessoa competente, é a professora Leidila. Ela é presidente. Ela não tem ligação nenhuma com o executivo, porque não pode. Não pode, por exemplo, o prefeito Pirapora não pode ser presidente do Fundeb. Não pode ninguém ligado ao executivo diretamente ser presidente do Fundeb. Nem ele, é muito bom. Nem ele, nem 3 gerações seguintes. Né? Não pode a mãe, não pode avô, não pode nada. Ou seja, porque parentesco, gente, não é que
Tem coisas que a gente não vê assim, isso pode, isso não pode. Não, porque a pessoa fala assim, a pessoa vai agir de má fé. Não necessariamente. Quando há suspeição, se elimina. Entende? Então, assim, eu vejo absurdos. A pessoa está trabalhando de um lado, sai para trabalhar do outro, imediatamente, sem nenhuma carência lá para dizer que não tem. Então, assim, tem conflito de interesse? Tem. E, assim, não tem que entrar em questionamento. Um é casado com o outro. Poxa, vocês estão defendendo dois? Olha, isso aqui para mim, eu falo que eu vejo o mundo corporativo, seria inaceitável. E eu tento sensibilizar. É questão de ética, né? Sim, porque não é, mas não é. Não. Quando tem a possibilidade, não é probabilidade. A pessoa tem que entender a diferença entre possibilidade e probabilidade. Probabilidade é algo que tem a tendência forte de acontecer. Possibilidade é porque é possível, mesmo que seja pequeno. Quando é mesmo que seja pequeno, elimina-se, porque você tira essa dúvida. Então, assim, você vê as negociações numa fragilidade. Parece que não entendem, porque cada lado tem o seu poder. Mas aí não vem também a questão da competência, amigo? Você está no lugar certo e no cargo certo, e aí a gente fala de competência e não de indicação? Exatamente. Todo debate, toda negociação, toda técnica, ela vai vir carregada de competências. São diversas. Eu vou falar muito aqui de teoria dos jogos, porque é um negócio interessantíssimo e que faz bem. Mas muitas pessoas podem ir por lógicas filosóficas, até uma lógica aristotélica para poder fazer uma dinâmica de negociação. As pessoas podem ler O Príncipe de Maquiavel, as pessoas podem ler A Arte da Guerra. As pessoas podem conhecer essas técnicas, podem conhecer técnicas qualitativas, né? Assim, é bom, é ruim, quantitativas, isso aqui custa tanto, aquilo. Então, assim, quando você vê um debate pobre, empobrecido, sabe? E aí você vê assim favorecimentos, pequenos grupos sendo favorecidos, isso é muito triste, porque o poder de cada lado, é igual eu falei, tem, por exemplo, nos sindicatos tradicionais da indústria privada, você tem lá, vou cortar a vaga, vou fazer greve. Então cada lado tem seu poder. Então quando você coloca isso num ponto de vista mais saudável, que cada um não abusa do seu poder, e você busca um denominador comum que não vai ser 100% para lado nenhum, porque alguém vai ter que ceder, essa seção ela precisa de ser equilibrada, e o que é isso que a gente vai chamar em teoria dos jogos de equilíbrio de Nash. John Nash foi um cara, um gênio da matemática quantitativa qualitativa, ele não conseguia ver nada sem atribuir número, né? Foi representado no filme Uma Mente Brilhante, né, com Russell Crowe, um filme maravilhoso que todo mundo devia assistir, e era um cara que tinha uma genialidade extrema, mas esquizofrênico. E ele desenvolveu, né, essa forma de atribuir valor às coisas, e aí ele conseguiu, inclusive ele foi laureado com o Prêmio Nobel, e mais outras 10 pessoas na sequência depois foram também na mesma linha de teoria dos jogos, porque você consegue racionalizar sem um rigor exagerado, ou seja, uma matemática que a gente chama de heurística, que é uma matemática assim, você está entendendo aqui que se você não quiser 100% para você, mas o lado também não quiser 100% para ele, vocês podem chegar num denominador comum que seja bom, porque qualquer outra decisão que vocês tomarem vai ser ruim para os dois lados, ou seja, é uma lógica que só depois que você vê acontecendo, é uma técnica assim de negociação que a gente vai ver quanto mais etapas melhor, porque você vai ajustando. Por exemplo, uma compra de um imóvel, você vai lá, conhece a pessoa conhece o imóvel, você pede uma certidão negativa, né, para ver se a pessoa que está vendendo não tem uma dívida que pode te atrapalhar. Você vê a capacidade de pagamento de quem está te comprando. Então, assim, quanto mais etapas você vai criando, mais você vai ajustando para que a coisa afunile num ponto que seria melhor para os dois lados, porque qualquer outro ponto, ou alguém vai estar perdendo muito, ou vai sempre estar perdendo um pouco ali. Então, é uma sessão que é feita para o benefício dos dois lados. Olha, são 11h24, 11h24, deixa eu só dizer, agradecer o pessoal que está migrando do YouTube para o Facebook,
Quando terminar o programa, né, meu amorzão, vai subir também para o YouTube esse nosso vídeo. Então, né, você vai poder depois também estar junto com a gente. Mas ao vivo aqui você vai participar pelo Facebook. Deixa eu mandar um abraço e bom dia para a Silvinha Batista, já está com a gente. Meu amigo Carlos Alberto Santos, meu amigo Carlão, Batu em casa, sempre ligado nesse ótimo programa, Rogério. M. Pereira Vargas, bom dia, Rogério, bom dia a você, bom dia meu amigo Júnior, tô ligado, não perco esse programa de jeito nenhum. Grande comandante Orra, que ficou super emocionado com o nosso vapor Benjamin Guimarães, né, meu comandante e amigo, cara que vai somar muito, tenho certeza, na tripulação do nosso Benjamin. Um abração ao meu amigo Orra, estava lá super emocionado, com lágrimas nos olhos, porque vive o dia a dia do Benjamin Guimarães. Orra, um grande abraço para você, o respeito pelo seu trabalho, amigo. Posso ler o que você falou aqui? Meu amigo Dário, bom dia, meu neguinho. Rapaz, já te falei que isso é bullying, viu, rapaz? Eu vou te falar um negócio, Dário, e Dário e Dona Eva tá aqui. O Gleidson tá perguntando aqui pelo meu WhatsApp, falando assim, Rogério, pergunta o Júnior como a gente faz o que ele falou para o sindicato na hora de uma negociação. Obrigado, Gleidson. Que técnica ser utilizada? Valeu, Gleidson. Obrigado pela companhia. Gleidson. O sindicalizado, primeiro tem que ser sindicalizado. A pessoa tem que se sindicalizar para fortalecer a entidade que te representa. E depois você tem que ir lá e cobrar. Eu vi uma realidade que as pessoas não têm coragem de ir ao próprio sindicato e cobrar. E levar as reclamações. Não gosto nem de falar denúncia, porque tudo aqui que a gente fala parece que vira um bicho de 7 cabeças. Você fala denúncia, levar sim as informações, as denúncias. Se organizarem em grupos, né? Porque toda entidade representativa, o que ela faz? Ela tem que colher a necessidade dos indivíduos, das maioria, o que a maioria quer, né? Por isso que existem as assembleias, né? Tem que participar. As pessoas têm que entender que quando você compra um serviço, vamos imaginar assim, você está comprando um serviço que é ser sindicalizado, você tem que ir lá e cobrar. O que eu tenho direito? Eu tenho direito à assessoria jurídica? Vai lá e exige a sua assessoria jurídica. Né? E se você está pensando que dentro do sindicato você não pode levar uma denúncia porque você está com medo de perseguição, gente, tem um trem muito errado acontecendo aí. Muito errado, porque o sindicato, seja dos trabalhadores, seja dos servidores, ele é um ambiente para a pessoa ter liberdade, né, confiança de transmitir aquelas coisas que estão trazendo incômodo para ele, desconforto, está trazendo preocupação, prejuízo. A pessoa tem que entender que quando ele se sindicaliza ou quando ele vai para uma associação, ele tem que cobrar, né, dessas entidades a sua representatividade. E os sindicatos são instituições muito fortes e que conseguiram muitas vitórias, né, de melhoria de condições de trabalho. Eu falo que na Revolução Industrial, onde que começa realmente o movimento sindical, onde que você tinha muito abuso da mão de obra, né, onde que você colocava as pessoas para trabalhar em condições assim horríveis. Então chegou num ponto, as pessoas não podem se perder. Se a pessoa entrou para um sindicato e ela não sabe nem o que o sindicato significa, procure entender melhor o que o sindicato significa. Procure as lideranças internas dos grupos, me explica o que é isso. O que eu posso exigir do sindicato, exigir mesmo. Até para sindicalizar, né, velho? Antes de se sindicalizar, faça o que o Júnior está falando. Tem que procurar sim. Os grupos têm que entender que papel que é esse. Porque a pessoa paga ali, porque existem coisas assim que caem tanto na normalidade que a pessoa fala, eu fiz ali, mas não sei nem porquê. Mas espera aí, você tem que entender sim. Né? As pessoas não gostam, quando é poder público, as pessoas não gostam que a gente fala assim, cliente e fornecedor, mas a relação é essa sim. Né? O poder público é nosso fornecedor de serviços públicos e nós somos os clientes sim. Tem gente que não gosta disso, é muita questão ideológica que se mistura, né? Eu vejo assim essa questão de política, né? Esquerda, direita que fala, eu vejo muito pseudo de esquerda, eu vejo muito pseudo de direita, né? Que levam as suas bandeiras, né?
que não sabem exatamente nem a origem de um nem de outro. Acho que o debate precisa de ser mais rico, mais aprofundado, mais honesto, sabe? Com menos amarra, com menos, sabe? Você entende bem o que eu estou falando. Eu estou entendendo que eu estou lembrando que quando o cara fala assim, fulano é comunista, o cara nem sabe o que é comunismo, né, velho? O cara nem sabe, porque é aquele que eu gosto muito quando o Júnior fala assim, Maria vai com as outras. Maria, você lembra de alguma coisa? Né? A Maria vai com as outras, então é difícil esse negócio de Maria vai com as outras. Deixa eu só, a pessoa pediu para não se identificar, mas ele falou que tem uma situação dessa, que você falou no sindicato aqui de Pirapora, entre marido e mulher. A gente não vai nem entrar nesse celeuma não, viu? A Raila está aqui, diz Raila. Bom dia, Rogério, bom dia a você, bom dia o Júnior. Muitas vezes, Júnior, o servidor não sabe a força que ele tem em relação ao sindicato. Porque muitas vezes ele deixa tudo para o sindicato, mas nós, servidores, temos que buscar os nossos direitos e buscar e cobrar do sindicato que vá atrás dele, porque pagamos o sindicato para isso, como você bem disse. Quem paga tem que cobrar. Valeu, Raila, obrigado pela participação. A minha amiga Simone Borges, bom dia, Rogério, bom dia a você, bom dia o Júnior. Adoro o Júnior. Júnior é um senhor. Senhor não, é um menino. Mas eu sei que é respeito, viu, Simone? Você está falando. É um senhor de uma capacidade incrível, que tem que ouvir e absorver o que o Júnior está falando. Obrigado. Meu amigo Anderson Santana, bom dia, Rogério, bom dia a você, bom dia o Junão. Obrigado, meu amigo Tiagão, brigadão mais uma vez aí pela contribuição no nosso programa. Meu amigo Mário Cristiano está aqui comigo também, bom dia. Meu amigo Carlos Antônio Moreira, grande Moreirinha, também está aqui no nosso programa, meu muito obrigado. Minha raposa mor, Jair Gomes está aqui, bom dia, Rogério, bom dia a você, bom dia o Júnior, obrigado. Minha amiga Luana, bom dia, amigo, bom dia a você, bom dia também o Junão, o Hélio Tabidon, bom dia, Rogério, bom dia também ao amigo Júnior. Depois você pergunta para Júnior, tem muita gente criando sindicatos e associações aí só para viver de renda. Obrigado, Wellington. Eu vou cumprir um rápido intervalo e volto com o meu amigo Junão com essa discussão muito legal e com a sua participação. Sua participação é fundamental no nosso programa. Sai daí não, já eu estou de volta. O pessoal que está no Facebook com a gente aí pode continuar participando, já eu estou de volta. Você já pensou em operar no mercado financeiro, na Bolsa de Valores? Quer aprender? Mais que isso, quer ser investidor e fazer gestão eficiente dos seus negócios? Fazer análise de riscos, de investimentos, de viabilidade técnica e econômica? Conhecer sobre finanças comportamentais e psicanálise? Tudo isso associado à responsabilidade ambiental e social em meio ao mundo da gestão pública que tanto nos afeta. Otimização de recursos e tributos, maximizando lucros e minimizando prejuízos. Aumente sua eficiência e faça seu tempo valer mais. Bora fazer parte desse mundo? Consulte o Junão Consultorias e sua qualidade de vida vai melhorar tanto que vão acreditar que você nem trabalha. Junão Consultorias. Telefone Zap 31 99958 8294. Atmosfera Climatizadores, a casa do seu climatizador. Venda, locação e manutenção. A Atmosfera Climatizadores é uma indústria mineira que atua na área de climatização de ambientes comerciais e industriais. Vende, aluga e presta serviço de manutenção em climatizadores evaporativos e centrífugos. Os climatizadores Atmosfera são ecológicos, consomem até 95% menos energia que os aparelhos de ar-condicionado. Resfriam, umidificam e trocam o ar ambiente, proporcionando um local mais agradável e menos propício à contaminação de doenças pelo ar. Entre em contato conosco. WhatsApp 31 25 52 0005. Instagram @atmosfera_climatizadores. Quer atrair novos clientes? Está cansado da mesma fachada? Invista no seu negócio. Axia Design tem tudo para impulsionar sua empresa. Os mais modernos equipamentos de última geração, altíssima resolução e impressão digital. Aqui fabricamos vários modelos de placas, toldos, outdoors, banners, fachadas e adesivos para sua frota de veículos. Axia Design, oferecendo para Pirapora e região os melhores equipamentos para inovar sua empresa. Venha nos fazer uma visita. Axia Design, valorizando o seu empreendimento. Avenida Governador Valadares, número 410, Centro. Telefone 3741-4674. Papo na beira do rio.
O movimento ecológico São Francisco de Assis, há 30 anos vem contribuindo com o desenvolvimento sustentável de Pirapora e região. O MESFA já realizou plantio de milhares de árvores, ministrou palestras em escolas, mini-cursos profissionalizantes, mutirão de limpeza do Rio São Francisco, plantio de nascentes e veredas, além da realização de compensação e licenciamento ambiental para usinas solares e empresas em geral. O nosso planeta precisa de quem o defenda e nós precisamos de você. Movimento Ecológico São Francisco de Assis, Avenida Comandante Santiago Dantas, 841, Centro de Pirapora. Telefone 38 99142 5873. Rádio 98 FM. As melhores músicas tocam aqui. Toninho Construtor. Qualidade e compromisso. Aqui, seu sonho vira realidade. Esse é o momento certo de realizar o sonho da casa própria. Saia do aluguel e compre seu imóvel com Toninho Construtor. Temos as melhores condições para que seu sonho não vire um pesadelo. Estamos construindo novas casas no bairro Industrial, Nova Pirapora, e em breve iniciaremos em outros bairros de Pirapora. Se você vai casar e não sabe onde morar, procure Toninho Construtor. Ele tem a solução. Venha ser nosso cliente e saia já do aluguel. Toninho Construtor. Aqui seu sonho da casa própria vira realidade. Telezap 38 999 45 7606. Milhares de pessoas já estão economizando. PAF Família, cuidar da sua saúde, da saúde da sua família. Contigo PAF Família, as melhores condições de pagamento, atendimento em saúde pra você, em consultas, exames e tratamentos e muito mais. São muitos benefícios pra você. O melhor plano é PAF Família. Pirapora 3741-9210, Curitizeiro 3740-2459. PAF Família, saúde pra você sempre. Venha fazer parte do time VMAX, treinamento físico personalizado. A VMAX conta com profissionais qualificados na área de treinamento desportivo e treinamento de alto rendimento. Atendimento aos grupos especiais como obesos, hipertensos, diabéticos e idosos. Teste de esforço, acompanhamento e avaliação. Espaço amplo com aparelhos modernos para a realização das mais diversas práticas de exercício físico. VMAX, treinamento físico personalizado. Rua Bahia 317 Centro, Pirapora. Telefone WhatsApp 38 99203 1286. A Contabilidade José Geraldo há quase meio século vem auxiliando seus clientes no crescimento e fortalecimento administrativo, financeiro e contábil. Com 5 contadores altamente qualificados e 22 colaboradores, a Contabilidade José Geraldo busca alcançar o máximo em qualidade e objetivos, com total suporte de uma estrutura moderna e eficaz. Contabilidade José Geraldo. Venha comemorar bons resultados com a gente, na Avenida Rodolfo Malar, 116, sala 106, no centro de Pirapora. Telefone 3741-2477. Na 98 FM, programa Pauta Livre. Coragem para falar a verdade. Você está ouvindo Pauta Livre com Rogério Carlos. A verdade dos fatos, com a credibilidade de sempre. São 11 horas e 38 minutos, 11h38, estamos de volta com o programa Pauta Livre aqui pela sua 98,7 FM, a rádio que é tudo de bom, sempre no oferecimento de PAF Família, Junão Consultorias, Contabilidade José Geraldo, Banco Crescer e Sol, Toninho Construtor, VMAX, Atmosfera Climatizadores, AXA Design e também Movimento Ecológico São Francisco de Assis. A todos os nossos parceiros, em nome aqui da Junão Consultorias, agradecer demais a todos os nossos parceiros, vocês são a razão, né, do sucesso desse nosso programa. Muito obrigado, viu, que acredita no nosso trabalho. Quero agradecer demais a todos vocês, tá bom? Deixa eu mandar um grande abraço, muito legal que está aqui ouvindo o nosso programa. Você que gosta de um bom rock, viu, Júnior? Está chegando aí o encontro dos motociclistas.
e grande a partir do dia 19, 20 e 21 de junho. A gente vai estar falando aí muito sobre isso. Meu amigo Thiago Honorato, lá, um abração lá do pessoal do Calango do Sertão, está sempre aí ouvindo o nosso programa. Obrigado, viu, galera? Obrigado a todo mundo aí pela audiência e também pela companhia. Deixa eu mandar um grande abraço aqui do amigo Sidney Moreno está aqui ouvindo o nosso programa, meu amigo Dedinho, grande Reginaldo Miranda, amigo na escuta, sempre no programa, e hoje é especial, parabéns aí a você e o amigo Junão, valeu Dedinho, obrigado pela audiência. Minha amiga Flávia está por aqui também, Valber Rocha também por aqui. A Vitória está perguntando o seguinte: Júnior, por essa não representatividade dos sindicatos, você acha que até por isso muitas pessoas estão deixando de se sindicalizar? Essa é uma forma? Obrigado, Vitória, obrigado pela pergunta aí, meu amigo Junão vai te responder. Sindicato fraco acaba perdendo sindicalizados, não? Sim, sem dúvida. Vitória, é isso mesmo. Porque Vitória. Vitória, né? Vitória, um abraço também antes aí a Simone, Raila, né, que falaram. Eu acho que esse aqui é o raciocínio. Se você está num ambiente que você não... Gente, resultado é tudo. Você tem que ver resultado. Você não está vendo resultado? Então, assim, assim, você ainda tem uma gama de pessoas que ainda estão sindicalizadas porque às vezes nem sabem muito bem, sabe que podia ser uma coisa boa, sabe? Mas se não tiver resultado, se não tiver o espaço, se não tiver informação, às vezes a quantidade de benefício que o sindicalizado pode ter e não sabe que tem, principalmente nesse acolhimento. Tudo é acolhimento das pessoas, né, dos trabalhadores, dos servidores. Precisa de ser, porque é aquele negócio assim, não, se eu informar demais, vou ter trabalho demais, né? Tem isso, viu? Então, tem agora, os trabalhadores, os servidores precisam de entender esse papel e assim, eu só vou me filiar, eu só vou me sindicalizar se ficar bom. Não, sindicalize e cobra, porque é direito, entende? O caminho tem que melhorar para você tem que se sindicalizar e cobrar, porque diferentemente de uma associação representa um grupo. O sindicato não, ele representa toda a categoria. Claro, se você não for sindicalizado, se a categoria sua receber um benefício, você vai receber também. Mas tem certos benefícios do sindicato que só o sindicalizado tem. Por exemplo, assessoria jurídica para suas questões. Aí tem algum benefício lá, plano odontológico, alguma coisa nesse sentido, que só o sindicalizado vai ter. Mas aquela conquista da categoria vai atingir a todos. Então, a ideia não é espera melhorar para se sindicalize e cobre. As pessoas, eu vejo aqui, sabe, Rogério, isso está me entristecendo muito. Muito medo de perseguição. Eu vejo assim coisas simples. Eu às vezes chamo uma pessoa, vamos participar comigo lá para a gente falar de determinado, a pessoa fica com medo. Vejo lá no Conselho de Saúde, muita gente tem medo de, sabe, a pessoa não confia que vai ter um ambiente totalmente confidencial, onde que ela realmente possa falar sem ter o seu nome exposto, sem sua identidade ser violada. Então, assim, as pessoas caíram numa descrença de uma ouvidoria, por exemplo, sabe? Hoje, assim, eu vou à ouvidoria da Câmara, né? Tem uma pessoa lá, Thalita, né? Se eu não estou confundindo, a pessoa que me atende super bem. Mas nem todo mundo... Eu vou na ouvidoria da prefeitura, Paulo Airon me atende, né? E eu não tenho problema nenhum de falar, mas eu vejo muita gente desacreditando no sistema. Eu falo da Câmara e da Prefeitura. Sim. Porque da Câmara, por exemplo, eu gostaria de ir à Câmara para poder falar livremente. Toda Câmara que eu conheço tem no final 30 minutos para o cidadão se inscrever e falar, sem filtro, sem censura. Porque se eu for lá e falar bobagem, eu vou ser responsabilizado, vai estar gravado. Então, gente, eu vejo uma cidade que as pessoas têm muito medo de retaliação, de represália, e isso é muito ruim. E o sindicato, gente, não pode ser um espaço desse, porque é uma luta de classes, é uma conquista do trabalhador, é uma conquista do servidor, que vem de períodos que quem conhece a história
né? Períodos muito complicados para a humanidade. E não pode se perder, as pessoas não podem se perder, entrar num novo normal que as pessoas não sabem que foi a conquista dos nossos que passaram antes. Aí eu concordo com você que muitas vezes, e aí eu já vivenciei isso demais nos sindicatos aqui de Pirapó. Deixa eu só, o Júnior falou de uma coisa muito importante. A gente tinha no Sindipira, eu vou falar especificamente do Sindipira, na época do meu amigo Maurício Braga. Maurício, a gente tinha um programa do sindicato, onde o sindicato fazia, na outra emissora, na Rádio Pirapora, o Maurício sempre prestava conta do que o Júnior falou. Nós estamos fazendo assessoria jurídica, isso, aqui. E de lá para cá, o Sindipira hoje, me desculpe aí o pessoal do Sindipira hoje, a presidente atual, a própria Dina antes da presidente Viviane, está ficando essa coisa muito restrita realmente, como o Júnior falou. Não se dá publicidade das coisas que o sindicato faz. E aí o próprio servidor está saindo do sindicato porque não vê nenhum apoio do sindicato. Esse negócio de cesta básica no final do ano, na data comemorativa, o servidor não quer só isso, o sindicato quer mais isso. A mesma coisa eu falo dos sindicatos metalúrgicos, da época do meu amigo Dilson, da época do meu amigo Moreirinha, né? Eram uns caras assim que davam publicidade em tudo. O Dilson me ligava praticamente todo dia: amigo, nós vamos por uma campanha salarial. Hoje o próprio servidor, seja ele municipal, o servidor ou funcionário de metalúrgicas, hoje da tecelagem, como a gente tem o sindicato lá, Júnior, eles não sabem que estamos num período de campanha salarial, cara. Então, isso muito que você falou, bate muito com aquele negócio também. Não vamos bater de frente com o patrão, não. O patrão hoje, e a gente tem muitos sindicatos aí que o cara era muito ali, amiguinha ali, né, do patrão. E isso também enfraquece o sindicato, né, irmão? Totalmente. O sindicato, ele é o espaço para defender a coletividade. E a gente vê que as pessoas vão para esses espaços onde que deviam defender a coletividade e defendem interesses individuais, né? Mas eu cedo aqui porque eu tenho uma vantagem ali, aí empregou mais 5 ali da minha família, eu não posso. Então, assim, gente, isso daí, e olha, eu conversei com muitos servidores. Eu estou falando de novo servidor aqui, que aqui o que a gente tem mais contato é com o servidor, que é uma cidade que parece uma cidade administrativa, sabe? Igual o BH, você tem lá a cidade administrativa, lá tem 70 mil pessoas trabalhando na região ali metropolitana. Aqui parece uma cidade administrativa. Eu conversei com muitos servidores, eles são muito inteligentes, eles sabem, eles só não estão entendendo a questão de se organizarem e colocarem pressão. Enxerguem as lideranças menores, assim, que tem dentro dos grupos, mas enxerguem também que tem certas lideranças que estão lá só para ganhar um destaque, puxar para ele. Ganham um destaque, puxam para eles mesmos. Sai candidato a vereador. Ou então ganham uma vantagem aqui. Então, assim, gente, isso não é bom. Isso não é bom. São ciclos ciclos viciosos. Você não vê prosperidade, porque toda vez que você barganha, você fica devendo mais. Costumo dizer, quanto mais se agacha, infelizmente, mais o rego aparece, sabe? E, infelizmente, não tem jeito. As pessoas têm que entender quais são os seus papéis nas lideranças, e os liderados que escolheram aquela pessoa têm que entender que não estão fazendo o que deviam fazer. Não é favor, é exigir mesmo. E se organizarem. E se precisar, tira presidente, se precisar, faz movimento independente, porque tem que mostrar força. Você foi mostrar força, aí eu tenho aqui nosso companheiro aqui da 98, meu amigo Emerson Santos, que ganhou uma projeção quando ele vai ser diretor regional do nosso sindicato dos radialistas. E aí a gente entra numa discussão muito legal, né, sobre a questão do tempo do radialista no rádio e no ar. Né? E aí a gente ganha juridicamente causas, diminuindo o número de tempo reduzido. A gente trabalhava 8 horas, passou a trabalhar no máximo 4 ou 5 horas, e aquele negócio todo, e foi muito legal. E o sindicato hoje, infelizmente, né, o nosso sindicato hoje está fraco porque não tem uma representatividade local. Eu acho que é até uma discussão, viu, Emerson, para a gente levar novamente sobre a questão do sindicato dos radialistas.
O Anderson Dantas está perguntando, bom dia, Rogério, perguntem para o Júnior o que ele acha da proposta do trabalho 4x3 ou 5x2. Ele é a favor ou contra? Lula já disse que é a favor. Será que tem possibilidade de passar no Congresso? Segundo o empresário Rubens Menin e o Pedrinho do BH, muitas pessoas não querem trabalhar fechado por causa do Bolsa Família. Será que R$600 realmente tira a pessoa do sonho de ser registrado em carteira e ter estabilidade? Gostaria de ouvir o amigo Junão. Meu amigo Carlos Dias Batista está aqui, um abração aqui, grande programa, parabéns pelo programa, amigos. Fui representante sindical em Britizeiro e sei como é a luta. O Junão está corretíssimo, mas todos têm que caminhar junto. A diretoria tem interesse de estratégia para conduzir. Isso acontece também com associações de bairro, Júnior. Carlos Dias Batista. Obrigado, Carlão. Obrigado pela audiência. Faz um combo aí, amigo, do Júnior Dan e também do Carlos. Anderson, daí eu vou deixar essa parte para um outro momento, porque senão a gente vai perder um pouco o foco aqui. Sim. É uma discussão ideológica profunda e eu não gosto de falar nada de forma rasa. Sim. Tá? Então isso aí eu vou procurar mais informações, porque tem coisas assim, gente, eu tenho um leque de conhecimentos, né? Mas tem coisas que não estão em evidência e às vezes não estão fazendo parte muito do meu dia a dia, né? A questão que nós estamos falando, e o Carlos Dias, né? O Carlos Dias, a gente já teve muito contato e eu sei o trabalho que ele fez no sindicato e a gente sempre conversou muito essa questão de ter um sindicato que seja realmente representativo. E representação, você tem que pegar o todo. Você não pode estar fazendo coisas parciais, você não pode estar fazendo para pequenos grupos, você não pode estar tendo favorecimento. A gente vê que eu tenho recebido tanta situação, sabe, de favorecimento dos maus servidores, em detrimento da exploração dos bons servidores, sabe? Isso chega para mim porque eles sabem que eu tenho essa visão, sabe? Porque são grupos que estão sendo beneficiados. E eu penso o seguinte, Rogério, se as pessoas não entenderem o que significa esses dois lados que estão em negociação o tempo todo, o usuário, que é o servidor, que é o trabalhador, ele não vai conseguir. E as pessoas estão por descredibilidade e comodismo, estão abandonando esses debates, não estão aprofundando nesses debates para poder realmente fazer uma transformação, voltar ao que já foi, sem abuso, sem exagero, sem excesso de bandeiras ideológicas, né? Eu ia comentar um pouco sobre mais-valia, que é um conceito de Karl Marx, mas a gente fica até com medo de falar, porque na hora que você fala Marx, você fala, o cara é não sei o quê. Esse conceito de mais-valia, Rogério, é uma coisa interessantíssima que as pessoas todas precisavam de entender. Marx foi um filósofo, ele não foi sindicalista e ele não foi político. Ele foi um filósofo, ele foi um pensador. E ele identificou a questão de mais-valia que todo mundo precisava de entender, que é o valor a mais que o trabalhador gera. É como se ele fosse um pequeno gestor da organização que ele está, seja privada ou seja pública. E ele gera algo a mais, aquilo a mais que precisava de ficar para ele. Seria uma divisão de lucro, seria uma distribuição de lucro, seria premiação. Eu, quando fui empresário, eu ganhei muito menos do que eu podia ter ganhado, mas eu saí, eu nunca tive uma reclamação. Olha, eu já tive no Pará, só lá trabalhando para mim, tinham 20 pessoas trabalhando lá para mim. E já passaram muitos. Eu tenho um arquivo só de ex-funcionários. Eu nunca tive uma reclamação trabalhista na minha gestão. Por quê? Porque eu fazia questão de distribuir a mais-valia. Aí atribuir outra coisa que chama-se competência e mérito, né? Tem pessoas que se esforçam mais, tem pessoas que se esforçam menos. E isso é importante, desde que você esteja num regime que a gente chama assim de equidade, você deu condições iguais para todo mundo. Isso pode ser um pouco utópico, mas é um pouco do que eu penso. Para a gente fechar, você falou muito nos jogos, as técnicas. Vamos fechar esse nosso programa hoje falando um pouco mais sobre isso. Tá, teoria dos jogos. Igual eu falei, John Nash, ele tinha esse hábito de pegar situações cotidianas e como ele tinha dificuldade social de fazer interpretação social, ele começou a criar um recurso que seria atribuir números.
E aí ele desenvolveu essa ideia de teoria dos jogos, que seria situações em que você vê que e essas assim, são dois lados que estão negociando e nenhum lado sabe o que o outro vai tomar de decisão. As decisões são interdependentes. E quando você coloca isso nas possibilidades que existem, você vai ver que tem determinada situação que é a melhor para os dois lados. É o que ele vai chamar de equilíbrio, e aqui ele deu o nome dele, equilíbrio de Nash. Existem vários jogos aí, o mais famoso chama-se o Dilema do Prisioneiro. Depois, quem tiver interesse, procura saber como que é o Dilema do Prisioneiro, que é uma situação que dois amigos, né, são presos e aí um tem que delatar o outro ou não, né? E aí tem tipo uma delação premiada para quem delatar o outro, mas aí, como eles não estão em contato, eles não podem combinar as respostas, você consegue matematicamente provar que tem uma situação intermediária que é, para os dois, independentemente do que o outro fizer, a melhor de todas. Então, essas dinâmicas foram usadas na economia mundial, foram usadas em várias técnicas de negociação. Por quê? Porque você entende que quando a balança pesar para um lado mais do que o outro, porque vai ter uma mãozinha ali puxando, né, não está no equilíbrio, né? Então existe toda essa teoria desenvolvida por ele e que foi usada mundialmente para poder os governos, inclusive, fazer as suas negociações. Então, depois, quem tiver interesse, se quiser me chamar para trocar uma ideia, mandar algum vídeo, que tiver mais curiosidade, a gente pode falar, porque assim, é um assunto complexo, mas em linhas gerais é isso, tá? Legal. O Júnior, Mário, tem que ter 2, 3 horas nesse programa, é bom demais. Fala, Dedinho, um abraço, bom dia. Rogério, eu estou ouvindo aí a entrevista aí e realmente é difícil a gente não concordar, Rogério. É difícil não concordar, mas vou dizer para você o seguinte. Veja bem, o sindicato aqui, ele tem que abranger todos os funcionários que fossem ligados ao município, todos. O município tem vários tipos de contrato, mas tem cada coisa que são gritantes. Por que o sindicato não representa todos eles, contratados, comissários, seja quem for, tá bom para o município? Essa é a minha pergunta para Júnior aí. Legal, Júnior, 30 segundos e suas considerações finais, por favor. Essa é a pergunta que eu também me faço, Dedinho. Por que não representa? Por que às vezes, né, dá mais atenção para certas categorias do que para as outras, né? Então, o que eu falo, os grupos precisam de se organizar. Eu tive muito próximo dos servidores de base, né, os servidores operacionais, né, onde que eu, inclusive, Rogério, eu vou falar aqui, tá? Eu já ofereci trabalho voluntário para o Sindipira e recusaram o meu trabalho voluntário para falar sobre segurança, saúde e segurança do servidor. E foi recusado, né? Eu tenho um documento, né, que a gente fez uma... E eu ia ajudar também, olha, outra coisa que eu me propus ajudar é na questão do endividamento do servidor. Porque meu conhecimento... Sim. Eu tenho formação em engenharia de segurança do trabalho, tenho formação, tenho conhecimento sólido. Mas eu estou no mercado financeiro desde 2008, então eu conheço os dois lados da moeda, tanto que eu posso falar do lado do sindicato, quanto do empregado e quanto do empregador, porque eu vivi isso. Então, Rogério, é a pergunta que eu me faço: por que você não aceita, por exemplo, um apoio desse? Porque, não sei, Reginaldo, não sei te responder, mas que fique a pergunta aí para todo servidor, todo trabalhador que faz parte de algum sindicato. Legal, Júnior. E falar em publicidade, já que o Júnior falou em publicidade, né? Eu também fiquei chateado com o Sindipira, que eu dou nomes aos bois, que nós fizemos um contato com a atual presidente, a Viviane, para que o Sindipira tivesse um programa até para trazer informação como o Júnior fez. Infelizmente fizemos uma coisa oficial com o timbre e tudo do programa e nem respostas nós obtivemos, nem resposta para falar assim, queremos ou não queremos. Obrigado pela audiência, pela sintonia, sempre no oferecimento de PAF Família, Junão Consultorias, Contabilidade, José Geraldo, Banco Crescer e Sol, Toninho Construtor, VMAX, Atmosfera Climatizadores, AXA Design e Movimento Ecológico São Francisco de Assis. Muito obrigado a todos que participaram mais uma vez. O programa foi bacana demais, show, muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, eu volto
com o programa Pauta Livre. No programa de amanhã eu vou receber o amigo Mário Cristiano, né? E também eu vou receber a minha amiga Regina, e a gente vai falar de síndromes gripais, que está cometendo muitas pessoas, e a Secretaria de Saúde a gente vai estar falando sobre isso. Siga com a nossa programação, está chegando Emerson Santos e o programa Falando Sério. Até amanhã, se Deus você me permitir. Tchau, gente, fui! Você acabou de ouvir. Programa Pauta Livre. Um programa